Fala galera, eu sou o Marcelo e esse é o Diário de Bordo Espaço Nerd, um lugar para se falar da cultura nerd, isto é, filmes, quadrinhos, séries, livros, games, tudo o que rola dentro do universo nerd. E esses vídeos eles vão sair sempre aos sábados, então pode ficar ligado que todo sábado vai ter um vídeo legal falando da cultura nerd, do universo nerd. RPG, uma sigla em inglês que significa Role Play Game, ou traduzindo para o português, significa jogo de interpretações de papéis. O RPG é, na realidade, um jogo lúdico. Lúdico quer dizer que entretém, que faz com que seus jogadores, aqueles que estão ali, possam se divertir. E essa diversão, esse jogo, ele cria um laço entre as pessoas, ele faz que tenha uma atividade social positiva, em que os elementos do jogo crescem, aprendem, se divertem e além disso é um jogo que permite que você aprenda através de leitura, através de estudo, porque há essa necessidade. O RPG precisa disso, por causa que na realidade é um jogo que tem uma história e essa história às vezes você procura elementos fora para agregar e tornar a história mais verossímil. Entendeu? Então RPG é um jogo lúdico. Mas assim, apesar de ter um nome jogo, e o jogo nos traz um sistema de competição, o RPG não tem essa competição. Na realidade é um jogo de interação, colaborativo, um jogo social, que, como eu falei, cria uma atividade lúdica de diversão e não de competição. E assim, para você jogar o RPG, você precisa de um grupo. E desse grupo, você precisa que tenha um elemento que seja aquele que cria uma história que ele pode pegar elementos de várias partes de uma literatura, de um jogo eletrônico, de um livro, de uma série de televisão. Ele pega elementos, cria essa história e através dessa história ele vai narrando para as outras pessoas. E esse membro que age assim, ele tem além disso duas funções. Uma de diretor, porque ele vai, através da sua narração, vai introduzindo outros elementos ou tirando elementos. Ele realmente é um diretor. E também um pouco de juiz, porque ele vai ter que julgar, vai ter que decidir certas situações, se estão certas ou não, se pode acontecer ou não, e vai determinar ações que vão acontecendo dentro do vídeo de sessão do jogo, se essas ações são válidas, se os outros membros conseguiram realizar alguma coisa. Então ele tem essa função de juiz, mas claro, isso tudo dentro de umas normas que são pré-estabelecidas de algum sistema, que eu vou falar mais à frente, algum sistema para dar veracidade ao que está acontecendo ali. Além disso, desse jogador que age assim, que ele é conhecido como mestre, ou em alguns outros sistemas, alguns outros RPGs como narrador, tem os outros jogadores desse grupo de RPG, dessa sessão, que são chamados jogadores ou em inglês players. E esses jogadores, eles criam personagens jogáveis, que para criar eles utilizam todo um sistema, informações pré-existentes. Eles criam os personagens que vão ter sua personalidade, suas habilidades, seus poderes, conhecimentos prévios, uma vida que eles vão determinar, e através disso eles vão jogar, vão interagir com os outros jogadores, e através dessa interação vão criando situações que vão agregar uma nova história dentro da história criada pelo mestre. Então, como eu falei, é um sistema colaborativo. E através disso, os personagens dos jogadores que estão ali participando vão crescendo,
vão melhorando, vão ganhando novas habilidades, novos conhecimentos, melhorando as habilidades que eles já têm, e eles vão aumentando a experiência dele, e assim eles vão passando de um chamado, como é conhecido, de nível, vão crescendo, um nível 1, nível 2, nível 3, e cada vez vão ficando mais fortes, mais experientes e podendo enfrentar desafios maiores. Então, assim os jogadores vão melhorando. Então, como eu falei, é um jogo muito lúdico. Mas assim, se você pensar, é um jogo, tem competição. Não, a competição não existe dessa forma. Na realidade, o jogo é um jogo, como eu falo, é um jogo colaborativo e não competitivo. Colaborativo e social, que permite que as pessoas troquem experiência, que haja um grupo, que eles interajam para conseguir algo em comum para todos. Então o RPG ele pesa nisso, ele se posiciona nisso. E assim, para você determinar o que acontece, como você consegue realizar alguma ação, como você consegue sair de algo que está acontecendo ali, para você determinar isso, você tem dados facetados que são jogados, e aí se determina o que está acontecendo, o que se vai acontecer, se o personagem conseguiu fazer alguma ação, se alguma coisa dentro do jogo conseguiu fazer algo contra o jogador. Então esse se determina com jogada desses dados, que são dados de 4 faces, 6 faces, 8 faces, 10 faces, 12 faces, 20 faces, e até tem dados de 30 até 100 faces. Então ele decide as ações do jogo com esses dados facetados. Claro que cada sistema, ou RPG como conhecido, utiliza determinados tipos de dados. E eu vou falar assim mais ou menos para cada sistema utiliza. Mas bem, o RPG ele tem, além disso de que eu falei, as normas e regras. As normas e regras são o sistema em que esse RPG é baseado. E existem vários sistemas, no caso, vários RPGs. O sistema e as normas são as regras que pairam sobre o RPG, o determinado RPG, e que permitem que um jogador crie seu personagem, que estabeleça regras, que possa dar habilidades, poderes e possa nortear o que acontece ou não, que o mestre possa dizer, ó, isso pode, isso não pode, aconteceu isso e aquilo. Então o sistema é muito importante. Existem vários sistemas, como o D&D, Vampire, GURPS, o Cthulhu, Star Wars, vários sistemas. Existem vários sistemas de jogos. E além do sistema de jogo, o RPG possui o seu mundo, que é a ambientação. Cada ambientação é específica para o seu RPG. Tem sistemas que possuem ambientações mistas, que podem ser futuristas, do passado, de fantasia medieval, de super-heróis, de investigação, de terror. Então tem ambientações mistas. E tem outros sistemas que têm ambientações focadas na fantasia medieval. O D&D ele é focado na fantasia medieval, ele tem ambientação focada nisso. Mas e dentro dessa fantasia medieval tem várias subambientações, mas que são voltadas especificamente para isso. No caso, a D&D ou D&D tem Forgotten Realms, Greyhawk, Ravenloft, Alcadin, Matzika, Planescape, Spelljammer. Então tem várias ambientações, mas que são na realidade ambientações na área de fantasia medieval. Já outros sistemas como Vampire são ambientados no horror gótico, dentro de um mundo específico. Então são essas duas coisas, sistema e ambientação, são muito importantes. Mas bem, como surgiu o RPG? Assim, eu falei do RPG, como funciona, falei do sistema, falei da ambientação, mas assim, como funciona o RPG? Na realidade, o primeiro RPG que existiu foi o D&D, Dungeons and Dragons, em português, Masmorras e Dragões. E esse RPG
foi o primeiro RPG que foi criado em 1974 por essas duas pessoas, Gary Gygax e Dave Anderson. Essas duas pessoas criaram o primeiro RPG, o D&D. E esse, na realidade, o D&D era um jogo, era um complemento de um outro jogo, mas um jogo de miniatura conhecido como Chainmail, que foi criado em 1971 por Gary Gygax e Jeff Perrin. E assim, o Chainmail era um jogo de miniaturas, se jogava com miniaturas no estilo medieval. Mas aí você foi criado um complemento, esse complemento D&D, que permitia que você saísse do tabuleiro, que você expandisse isso. E assim, esse primeiro RPG, ele evoluiu, claro, evoluiu, era mais simples, o D&D era mais simples, evoluiu para uma versão um pouco mais complexa e que foi conhecida como AD&D, que é Advanced Dungeons Dragons, que tinha mais regras, mais personagens, o sistema estava melhor estabelecido. Claro que depois houve uma segunda edição, foi atualizado a segunda edição. Esse D&D tinha AD&D, ou D&D, no caso AD&D, tinha muitos livros, muito material, que foi produzido inicialmente pela empresa TSR. E o D&D, ele possuía muito material. A ambientação dele era estritamente fantasia medieval, mas ele tinha subambientações que eram chamados cada um mundo. Forgotten Realms, que era o mais conhecido deles, o Greyhawk, o Ravenloft, que é mais terror, mas era um terror medieval, com vampiros, lobisomens. Tinha também Al-Qadim, que era um mundo das Mil e Uma Noites. Aí depois teve Spelljammer, que eram naves vivas, mas tipo piratas que viajavam entre os espaços dimensionais. Depois tivemos a introdução do Planescape, que tentava explicar e unir todos os universos como um multiverso. Então tivemos isso, e era muito material adicional que era lançado com ambientação, com descrição melhor das ambientações, descrição dos tipos de personagens que poderiam ser jogados, das raças dos personagens, dos tipos que eram chamados de classes de personagens dentro do D&D. Depois tivemos livros com regras adicionais, quer dizer, complementos de sistema. Então, o D&D cresceu muito. Isso em 76 houve a segunda edição do AD&D, acho que foi em 80 a segunda edição do AD&D, 76 foi o AD&D, 80 foi a segunda edição. Só que em 96, 97, a TSR estava meio falida, estava falindo, apesar de ter muito material meio falida, e também já estavam criando novos RPGs por aí, novos sistemas estavam sendo introduzidos. E o que aconteceu? A TSR foi vendida para a Wizard of the Coast, que fez uma modificação no AD&D. Ele voltou para as origens, mudou o nome de AD&D para D&D terceira edição e modificou as regras, atualizou as regras, melhorou as regras, tornou o sistema mais jogável, mais fácil de se entender. Porque, sinceramente, o AD&D tinha muitas regras complicadas, como o sistema de combate era muito complicado. Foi facilitado o sistema de combate no D&D terceira edição pela Wizard of the Coast e melhorou bastante. Claro que ocorreram outras atualizações, veio o D&D 3.5, que melhorou, atualizou algumas regras que havia discordância, e depois veio a quarta edição, que houve muita crítica nessa quarta edição, porque ela foi um sistema muito mecanicista, extremamente mecanicista, que deixava de lado muito a interpretação para a mecanização do sistema. Então houve muita reclamação, muitas pessoas reclamaram, e finalmente, há uns 4, 5 anos atrás, veio o D&D quinta edição, que pegava tudo de bom que tiveram nas outras edições, juntava, fazia uma mescla e criar um sistema mais adequado, com um sistema de mecanização mais elaborado, um sistema de interpretação melhor, trabalhando com essa mecanização, e fez um sistema melhor. Só que aí eu preciso falar mais uma coisa. Apesar da terceira edição ter vindo,
ela criou ela modificou algumas regras, fez uma regra, um sistema chamado sistema D20, porque o D&D e o sistema era uma coisa só. Anteriormente, antes da venda para Wizards of the Coast, era uma coisa só. Então eles criaram um sistema chamado sistema D20, D20 System, em que o sistema ele criava um sistema à parte do RPG. Era um sistema à parte do RPG, do mundo, e praticamente tornou o D&D uma ambientação com várias subambientações. E além de criar um sistema de eventos, ele criou um sistema de licença aberta, em que qualquer empresa, qualquer pessoa autor poderia pegar o sistema D20 System, sistema D20, e utilizar para sua ambientação, para o seu sistema de RPG. Seu sistema. Pegar o sistema, na verdade eu crio uma ambientação e não quero criar um sistema, então eu pego o sistema D20 e uso ali para moldar as regras. É mais fácil, e a partir disso muita empresa lançou RPGs com o logo do D20 System. E empresas também criaram livros que poderiam ser utilizados no próprio D&D. Então ela jogou mais lenha no mercado de RPGs, fazendo o RPG no final de 97, nos anos 2000, estourar um sucesso muito grande, principalmente aqui no Brasil. Mas assim, eu falei muito do D&D, que foi o primeiro RPG e assim, merecia ter ser mencionado. Mas não existiu só o D&D, existem outros sistemas de RPG. Aqui no Brasil existiu outros sistemas, mas assim, eu vou falar do sistema que surgiu, assim foi muito conhecido, que é o GURPS. GURPS, para quem não conhece, é o acrônimo de Generic and Universal Roleplay System, ou Sistema Genérico Universal de Interpretação de Papéis. Isso que significa o GURPS. E a proposta do GURPS, que foi criada por Steve Jackson em 86, era criar um RPG com um sistema genérico, em que é possível criar qualquer ambientação, qualquer mundo e usar essas regras genéricas. Lembram do D20 System? O D20 System é baseado nessa ideia do Steven Jackson de criar um sistema genérico, em que eu só crio um livro básico com as regras, todas as regras, e compro, e depois adquiro ou crio uma ambientação, e essa ambientação eu posso jogar ali. É básico, foi uma ideia brilhante. O GURPS estourou porque muita gente gostou disso, e a GURPS lançou muitas ambientações, como de fantasia, de ficção científica, terror, super-heróis. Ele criou muito material que permitia você jogar. E outra marca registrada do GURPS é que o sistema dele permitia criar personagens mais um pouco realistas dentro de um universo fantasioso um pouco mais realista, não fantasioso demais, porque no caso do D&D, vamos fazer uma contraparte, o D&D era um sistema divertido, você jogava, você tinha um herói, um personagem heróico, determinando o seu poder, se ele é bom, mal, se ele era perverso. Não, o GURPS já detalhava mais esse personagem. Ele tem alguma peculiaridade, ele tem alguma mania, ele sente que tem que fazer alguma coisa, ele te dava peculiaridades de personalidade maior. E além disso, as habilidades que a pessoa desenvolvia eram um pouco mais realistas. Ele tinha 80 quilos, ele tinha 1,80 m, ele tinha uma massa muscular dessa forma. Ele criava essas informações mais específicas. E claro, não ficava chato, não ficava mecanicismo como a quarta edição do D&D ficou. Não, ficava uma coisa mais divertida, porque não te limitava a interpretação. Pelo contrário, era um apoio à interpretação. Então o GURPS cresceu muito, ele ficou muito
muito conhecido. Aí teve a segunda edição, que foi em 87. No Brasil, a primeira edição veio em 91, mas em 92 que veio a segunda edição, que estourou no Brasil. No Brasil, a segunda edição veio em 94 mesmo. Claro que o D&D teve uma terceira edição, o GURPS teve uma terceira edição, e uma quarta edição, que está sendo trabalhada desde 2008. Desde 2008 tem mas os fãs de GURPS são muitos fãs. Mas assim, não foi só o GURPS que veio para o Brasil. Também teve um outro RPG. Esse RPG foi criado por Mark Hagan, que esse carinha aí, que idealizou um outro RPG, um RPG de horror gótico, em que os jogadores interpretam personagens vampiros, são vampiros. E assim, diferente do D&D, que tem o mal e o bem, o vampiro não tem essa ideia, essa contextualização de mal e bem como tem no D&D. Não, ele tem a contextualização de personagem, de personalização, de um personagem interior, do que você gosta, quais são as suas peculiaridades. Trabalha com isso. Eu sou um personagem mais agitado, mais determinado, eu sou ambicioso. Trabalha com isso de uma forma muito mais profunda, em que o personagem tem a sua humanidade, mas ele a qualquer momento pode perdê-la, pode se tornar uma besta animalizada. E o Vampira Máscara, ele veio para o Brasil em 91 e estourou aqui também, porque assim, as pessoas se tornaram fãs desse sistema, fãs de horror gótico. E tanto que depois teve outros subtítulos dentro do Vampire, que aí ficou criado o Mundo das Trevas, e aí teve o Lobisomem, teve os Caçadores, teve um mago, a Ascensão, trabalhava com magia, e toda uma história, uma mitologia dentro de uma cultura de horror, uma cultura mística, uma cultura que trabalhava exatamente como o mundo moderno, com essas criaturas fantásticas, as criaturas míticas, que dentro do folclore, da cultura humana, da psique humana, são ao mesmo tempo sedutoras e ao mesmo tempo trazem medo. Então o Vampire ele trabalhou muito nisso, e o próprio Vampire permitiu um outro tipo de interação de RPG, que foi o live action, que era um RPG em que o personagem, jogadores, eles não só interagiam sentados numa folha de papel, não, eles interpretavam o personagem, faziam interpretação. Claro que tinha toda uma regra para combate, dentro de uma regra, o mestre estava ali, ele era realmente ele agia mais como um diretor mesmo do que propriamente um mestre, porque dentro do RPG o mestre é conhecido como o mestre no D&D é conhecido, aquele jogador que age como mestre é conhecido como mestre. Nos outros sistemas é narrador. No Vampire é narrador e no GURPS é narrador. E assim, tanto o Vampire como o GURPS eles decidem as jogadas de ações com dados facetados. O GURPS decide com dados de 6 faces e o Vampire com dados de 10 faces. E assim funciona o RPG. Claro, tiveram outros RPGs por aí, foram desenvolvidos. Aqui no Brasil teve RPGs que foram desenvolvidos porque o que aconteceu? RPG no Brasil começou a vir na década de 80. Foi o D&D, como eu falei, depois o AD&D. Só que eram livros que não eram traduzidos por português. Nunca foram traduzidos por português. O que aconteceu? Criou-se toda uma geração chamada geração Xerox, que eu participei. Essa geração de Xerox alguém conseguia o livro importado, que às vezes era muito difícil conseguir o livro importado, e tirava a cópia. E essa cópia era distribuída. Claro que depois o livro foi traduzido, a primeira tradução foi feita pela Abril, a editora Abril, que fez uma tradução meio capenga, o livro tinha um material muito ruim. Depois a Devir assumiu RPG lá na década de 90, assumiu. Ela começou a traduzir os livros, trouxe muito livro traduzido para o Brasil. Os 3 primeiros livros de D&D foram traduzidos em português pela Devir. Elas fizeram a tradução, ficou melhor. Depois ela trouxe todos os livros de D&D
traduzido, a maior parte, uns 80% dos livros traduzidos para o Brasil de D&D foram traduzidos para Devir. Ela chegou a traduzir a quarta edição, mas a quinta edição que veio para o Brasil, ela não traduziu. Mas ela traduziu também Vampire, GURPS e uma outra série de livros também que foram produzidos aqui. A Devir ela teve uma importância muito grande. E foi a Devir que foi muitas vezes patrocinadora dos eventos de encontros de RPG que aconteciam no Brasil. Isso foi muito importante mesmo. E assim, o Brasil teve nomes importantes dentro do RPG. Tivemos autores brasileiros, tivemos o Marcelo Cassaro, tivemos o Marcelo Del Débio, tivemos também o Marcelo Teles, que foram pessoas importantes dentro do RPG, principalmente por causa de uma publicação brasileira chamada Dragão Brasil, que era a primeira publicação 100% nacional, que trazia informações de RPG, de livros que eram feitos, de sessão de cartas para fãs poderem dar suas opiniões, fazer críticas. Então foi uma publicação muito importante, muito importante. E dentro dessa publicação é que saiu do Dragão Brasil, saiu importantes RPGs nacionais, como os Defensores de Tóquio, Tormenta. Foi ali que foram criadas personagens e histórias de RPGs nacionais, 100% nacionais, que até hoje muita gente joga. São RPGs nacionais, 100% nacionais, e são jogados aqui por muitos brasileiros. Claro que não tiveram só o Tormenta, Defensores de Tóquio, também teve o sistema Daimon, que foi criado por Marcelo Cassaro, e foi criado por ele, e que é uma ambientação que também até hoje é utilizada. Claro que se a gente voltar um pouco atrás, lá para o final da década de 80, 90, tivemos defensores, faltou o nome. É um dos primeiros RPGs nacionais. Os Bandeirantes, foi uma ideia que foi feita, o Desafio dos Bandeirantes, um RPG 100% nacional, com as histórias nacionais, com a cultura nacional, com as lendas nacionais, de uma época de descobrimento do Brasil. É um dos RPGs mais comentados aqui no Brasil. E assim, temos também muitas pessoas criando materiais adicionais aí no RPG nacional, materiais que podem ser utilizados pelo Vampire, pode ser utilizado pelo GURPS, pelo AD&D, D&D, pode ser sistemas nacionais aí que foram muito divulgados. E assim, final de 90, início dos anos 2000, o que estourou muito aqui no Brasil, devido à internet, foram os grupos de RPG. Foram criados através de sites e fóruns que eram mantidos. E assim, vou falar dos mais famosos. Um deles ainda existe, o outro já infelizmente não existe. Que foi o primeiro, a Spell Brasil, criado por Moreno, e a Rede RPG, criado por Marcelo Teles. O Spell Brasil acho que foi o mais famoso, mais do que o do Moreno, que é a Rede RPG, que ainda existe hoje, tanto como um site de RPG, como em grupos no Facebook. Eu vou falar daqui a pouco do Facebook. Mas a Spell Brasil foi muito importante, porque ela uniu muita gente do Brasil inteiro, foi um dos maiores grupos de fóruns de discussão de RPG do Brasil. Muita gente famosa foi conhecida ali, entendeu? Um grande conhecido meu, o Aleph, participava desse grupo, foi importante para o apoio do Moreno, e ele participou ali muito mesmo. E muita gente importante foi conhecida ali. Tivemos a Lula, tivemos a Serenity, tivemos muita gente ali participando desse grupo. Mas assim, no final, lá em 2000, 2002, 2003, o Moreno ele se afastou do Spell Brasil, que ficou em cargo de uma empresa, aí assumiu realmente o fórum do Spell Brasil. Só que depois houve um problema e o Spell Brasil deixou de existir. Claro que os fãs da Spell não desistiram, se juntaram e fizeram um fórum em homenagem ao Spell Brasil, chamado apenas Spell. E esse fórum ele cresceu e teve desenvolvimento, realmente cresceu, mas hoje, até por causa do Facebook, que facilita as coisas, o que acontece? Esses grupos deixaram de existir nos fóruns e migraram para o Facebook, tendo os grupos lá. Tem até os grupos da Spell Brasil dentro
do Facebook, tem também grupos da rede RPG, lá tem grupos de D&D, grupos de Vampire, grupos de GURPS, tem vários grupos lá compartilhando suas informações, compartilhando suas ideias. Então o RPG continua vivo dentro do Facebook. E assim, o RPG hoje, eu falei para vocês que existe a quinta edição de D&D, GURPS tem uma quarta edição aí, Vampire tem uma terceira edição aí sendo feita, sendo revisada, e é muito RPG nacional. Temos o Pathfinder, tá por aí. E o que acontece? Hoje, o RPG continua sendo jogado em papel, nas casas dos conhecidos, lá em grupos formados, mas muita gente também não tem condição de ter um grupo formado assim perto da sua casa, no seu bairro. Não existe grupos, é mais difícil agora. Então o que acontece? Com o advento da internet, com o advento da tecnologia, e que a tecnologia cada vez mais se desenvolve, foram criados os RPGs online. Inicialmente, através dos grupos, formaram grupos, e hoje, através de programas específicos, permitem que os jogadores em suas casas joguem se vendo, falando, conversando como se estivesse um do lado do outro. E esses RPGs estão ficando mais conhecidos, mais famosos. E estão sendo uma espécie de não mania, mas algo mais comum. Porque nem todos na época tinham computadores, podiam jogar na internet, tinham câmera, mas hoje todo notebook tem câmera, as conexões de internet são muito mais estáveis, então permite essa interação. Isso é bem legal mesmo, entendeu? Bem legal. Eu conheci o RPG no final de 80 para 90. Em 90, no meio de 90, eu comecei a jogar com o meu grupo inicial, que era o Éder, o mestre, Marcelo, o Eduardo Tadeu, Cristiano, Sandro, Bruno. Nós começamos a jogar. O Dalvi, começamos a jogar. Claro que a gente teve nossas vidas. O Éder, que era o mestre, ele se afastou. Eu assumi como mestre. Depois eu conheci um outro mestre, que foi o Rodrigo, que passei a jogar o jogo dele. E assim, para vocês terem uma ideia, eu passei a jogar o jogo dele foi no final de 90, foi início de 2000. Estamos em 2017. São mais de 17 anos de aquele jogo. Ele ainda joga. Claro que os jogadores não são os mesmos, são outros jogadores. Acho que tem dois ou três jogadores que são os mesmos que jogavam desde o início. São dois jogadores que estão desde o início lá. Mas a maior parte não é. E é um jogo que tem, mais de 17 anos. Dá pra fazer um livro, gente. Um livro. São ações que começaram. Isso jogo, ele jogava D&D, AD&D. Depois que o D&D surgiu, ele continuou o D&D, depois ele migrou pro D&D. Então continuamos jogando. Isso dentro de Forgotten Realms, Alcadim. É um jogo muito antigo, mas muito antigo mesmo. E assim, me traz saudosismo, claro, eu gostaria de estar jogando, mas a minha vida hoje não permite isso. Mesmo jogar online não permite. Eu tenho muitas coisas para fazer, infelizmente não dá. Mas sim, eu fico satisfeito em ver que, mesmo eu não jogando, tem outras novas gerações que estão jogando, estão se empenhando. Tem muita gente da geração antiga, que é a geração Xerox. O Rodrigo é dessa geração Xerox. Ele viveu a geração Xerox como eu. Só que ele continua lá, ele continua incentivando as novas gerações, como tem muito jogador da velha geração, velha guarda, também fazendo isso. Temos o Marcelo Teles, que através ele continua jogando, continua promovendo eventos, ele promove eventos no Rio de Janeiro, lá acho que na Tijuca, ele promove eventos, ele tem o grupo deles, vários grupos que ele administra no Facebook, ainda tem a rede RPG, que é realmente o último site de RPG antigo que existe. Como eu falei, Spell Brasil e Rede são os mais antigos, mas tiveram o Fale RPG, acho que o Fale RPG ainda existe. Teve o Espaço RPG, que também foi um site muito antigo, e vários outros sites que tiveram por aí que falavam de RPG. Claro, tem sites de RPG que falam especificamente de RPG, mas falam de matéria, postam artigos, documentos, livros adicionais, postam lá. E está lá sendo feito. Para vocês terem uma ideia do quão forte ainda é o RPG no Brasil e no mundo, apesar de ter saído da quinta edição nos Estados Unidos, ter feito a quinta edição já há um tempo atrás,
foi há um ano e pouco, que começou a ser liberado para outras línguas. E o Brasil ia ter a sua versão da quinta edição. Mas o que aconteceu? Essa versão de quinta edição houve um problema entre empresas e está parando até hoje. Só que os fãs, como são fãs, praticamente traduziram o livro todo. Não é uma tradução oficial, uma tradução de fãs, entendeu? É um livro que não é comercializado. É um livro que, se você quiser ter uma tradução em português, você tem. Vai te permitir ter. E essa tradução já estava há muito tempo sendo feita no Facebook, através de grupos de RPG, grupos de tradução, e está lá, prontinho, feito. Apesar de já estar liberado para ter um livro físico a qualquer momento, quer dizer, a qualquer momento, desde o ano passado estava para ter, mas não vai ter ainda. Provavelmente só ano que vem, até que esse problema seja resolvido. Mas vai ter. E assim, os outros RPGs estão sendo aí. A Devir, apesar de não ter mais a licença do D&D, está publicando os outros RPGs, Pathfinder. Assim, e temos empresas de RPG que publicam RPGs alternativos, como a Red Inbox, que está publicando lá materiais de jogos de tabuleiros, que são RPGs. E assim, não tem só isso, tem os card games, que são RPGs de cartas, jogos de cartas. Não falar deles também seria um grande erro. Os RPGs de cartas são famosos. Temos o primeiro RPG de cartas, que é o Magic, que é um RPG que você interpreta magos lutando entre si. Claro que depois tivemos o Yu-Gi-Oh!, Pokémon e vários outros RPGs de card games que são usados aí e que a garotada, não só a garotada, mas muita gente gosta, que coleciona. E assim, então não vamos deixar o RPG morrer, não, porque ele não vai morrer. Ele agora se tornou algo maior, mais difícil, entendeu? Bem, galera, o vídeo de hoje do Espaço Nerd era exatamente para falar um pouco do RPG. Claro que eu falei de uma forma genérica, eu não entrei em detalhes. Em outros vídeos eu vou entrar em detalhes de cada um dos RPGs. Vou falar sobre o D&D, GURPS, Vampire. Vou falar de cada um deles com mais detalhes. Vou fazer um vídeo sobre card games, do Magic, entendeu? E vou falar sim, vou fazer um vídeo mais detalhado de cada um desses coisas. Mas isso aí mais à frente, entendeu? Bem, galera, hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Era esse. Segunda-feira vamos ter hoje o vídeo do Espaço Tech, falando um pouco mais de tecnologia. Vou pedir para vocês, se não são inscritos no canal, se inscreverem clicando nesse botãozinho que está aparecendo aqui, ó, e inscrever-se aqui do lado. Olha só que bonitinho. Você clica aqui em inscrever-se e está inscrito. E no momento que você clicar em inscrever-se, vai aparecer aqui no meio um botão, que é o botão sininho, que habilita o YouTube a mandar notificações para vocês quando chegar novos vídeos no canal. Então você clica aí. Às vezes o YouTube manda, às vezes não manda. Nós somos brasileiros e nós acreditamos sempre. E vou pedir para vocês avaliarem o vídeo, dizer se gostaram ou não desse vídeo, dar opinião sincera, porque isso me dá subsídio para saber se eu estou fazendo tá legal ou não. Além disso, compartilhem o vídeo, porque é importante passar a palavra do Diário de Bordo à frente, para que mais pessoas conheçam o canal. Então, galera, até segunda-feira. Tchau! E bom final de semana. Fala, galera! Voltei para pedir para vocês se inscreverem no canal Diário de Bordo, clicando aqui, ó. Super simples. Vocês clicam aqui e vão se inscrever no canal. Também aproveito para pedir para vocês darem sua opinião se gostaram ou não dos vídeos que estamos fazendo, clicando aqui, gostei ou aqui, não gostei. Sua opinião é muito importante. Também aproveito para pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais: Facebook, Google+, Instagram e Twitter. Entrem lá e acompanhem o que está acontecendo, o que rola no nosso canal. Valeu, galera! Até mais!